Olá, confira os destaques desta edição do Repórter Justiça. Direitos do consumidor. Imagine descobrir que você está com o nome negativado por uma compra ou um negócio que não fez. Conheça histórias de pessoas que conseguiram na justiça o direito à indenização por danos morais. Obras do novo Fórum de Araguaína devem ser entregues ainda nesse primeiro semestre do ano. No quadro Entenda Direito, saiba mais sobre o que é transação penal. E ainda, posso recorrer à justiça depois do prazo prescrito? A resposta para essa pergunta você confere no quadro Por Dentro do Judiciário. Tudo isso a partir de agora no Repórter Justiça. A gente começa o programa de hoje falando sobre uma situação que se torna cada vez mais comum nos dias de hoje. A utilização indevida e criminosa de dados pessoais para a realização de fraudes. Você pode até não estar devendo nada para ninguém e acaba sabendo que seu nome está negativado por conta de um negócio fechado por outra pessoa. Assista a reportagem e veja a história de pessoas que conseguiram reparação na justiça. Em qualquer relação de consumo, ter um nome limpo na praça é obrigatório. Ter o nome limpo é uma das coisas fundamentais que o ser humano, todo mundo tem que ter, sabe? Além da questão de honra também, facilita para mim receber alguns benefícios, né? Como, por exemplo, um dia se eu tiver necessidade, eu posso ter acesso a um crédito especial. Mesmo sem dever nada a ninguém, tem gente que passa pelo constrangimento ao descobrir que o nome foi parar nos órgãos de proteção ao crédito. E essa é uma história que tem se repetido todos os dias. Aqui no Núcleo de Apoio às Comarcas, a gente observa processos dessa natureza do estado inteiro, muitos deles procedentes. E uma coisa que é importante que as pessoas tenham em mente é o cuidado com os dados pessoais. A gente vive um tempo de rede social, de internet, de acesso à internet em locais públicos. Os nossos cadastros, e a gente precisa lembrar disso, eles têm valor econômico. O Kleber passou por isso. Ele foi surpreendido com a notícia que o nome dele estava negativado por uma loja onde não havia comprado. Para ele, o incômodo e constrangimento poderiam ter sido evitados. Me senti assim meio enganado, lesado, né, que é a primeira sensação que vem. A gente tenta uma pequena negociação com eles primeiro e eles não quiseram isso. A mesma situação ocorreu com Jason. Ao tentar fechar a negociação da casa própria, ele descobriu que o nome estava negativado por uma agência bancária a qual não era cliente. Por conta do erro, acabou perdendo a negociação do imóvel. Sentimento de derrota, né? Porque corri atrás, juntei toda a papelada, tudo que precisava, olhei a casa, fui com minha esposa, olhamos a casa, escolhemos a casa, gostamos muito, só precisava desse financiamento. Eu senti lesado, eu como consumidor me senti lesado. Na justiça, a inserção indevida no cadastro de inadimplentes pode gerar indenização por danos morais. Quando eu alego que eu não contratei, eu estou alegando que a existência de um fato negativo. Eu não contratei, estou sendo cobrado indevidamente. Esse tipo de fato negativo, ele não possibilita uma prova por parte do consumidor. Ele não tem como provar alguma coisa que tenha feito que seja logicamente contrária ao fato de não ter contratado. Isso a doutrina costuma chamar de prova diabólica, uma prova impossível, e implica no fato de que o fornecedor é o responsável desde o início por demonstrar a regularidade da contratação. Pois é, todo cuidado é pouco e vale ressaltar que antes do cidadão ter que passar por todos os trâmites de um processo judicial para conseguir a garantia dos seus direitos, além do PROCON, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania também pode ajudar na negociação com a empresa ou instituição que fez a negativação indevida do nome. O Poder Judiciário conta com 16 sejusques e esse atendimento pré-processual é feito ainda em qualquer um dos fóruns do Tocantins. Você sabia que quem comete uma infração de menor potencial ofensivo pode ter a condenação substituída por uma pena alternativa? Saiba mais sobre as transações penais no quadro Entenda Direito. Transação penal, prevista na Lei 9.099 de 1995, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, a transação penal é uma alternativa aplicada em caso de infrações de menor potencial ofensivo.
No lugar de uma condenação, o suposto infrator recebe uma pena alternativa, como prestação de serviços à comunidade ou doação de determinado valor para uma instituição de caridade. A aceitação da transação penal não significa reconhecimento de culpa pelo suposto infrator. E nesses casos, como um processo judicial não chega a ser aberto, o histórico do acusado continua limpo. Vale ressaltar que a transação penal não se aplica aos crimes de violência doméstica e familiar e só pode ser realizada se a pessoa não tiver outras condenações na esfera criminal. E mais um detalhe importante: o benefício só pode ser concedido a cada 5 anos. No próximo bloco, veja como está o andamento das obras do novo Fórum de Araguaína. E ainda vamos tirar as dúvidas da população no quadro Por Dentro do Judiciário. Em instantes, não saia daí. Antigamente, tudo se resolvia na força. Depois, criaram a justiça. Mas as disputas continuaram nos tribunais. Demoradas, desgastantes. Mas agora a justiça vem mudando e está priorizando a conciliação, intermediando acordos sem a necessidade de um processo. E o Poder Judiciário do Tocantins tem a melhor estrutura para promover a conciliação e a mediação. Quer resolver alguma questão usando a conciliação? Procure o fórum da sua comarca. Poder Judiciário do Tocantins. Justiça online feita por pessoas. A gente começa esse bloco com uma boa notícia para a população do norte do Tocantins. As obras do novo Fórum de Araguaína estão bem adiantadas e devem ser entregues ainda nesse primeiro semestre. Confira só na reportagem. 80% da obra está concluída. O novo Fórum de Araguaína terá 10.500 metros quadrados de área construída. São 4 pisos ao todo, onde vão funcionar as varas e juizados, além de um auditório e o salão do Tribunal do Júri, cada um com capacidade para receber 250 pessoas. A obra está em fase de pintura, terraplanagem do estacionamento e conclusão das instalações elétricas e da rede lógica. Quando pronto, o fórum vai abrigar toda a estrutura do judiciário, que atualmente está dividida em 5 prédios aqui em Araguaína. Em visita às obras, acompanhado do governador Marcelo Miranda, o presidente do Tribunal de Justiça destacou a importância da construção para a região norte do estado. Essa obra hoje, ela está simplesmente fazendo um parâmetro com a grandeza de Araguaína e região. Então daí a importância, mesmo porque vai dar melhores condições para o funcionamento da Justiça de Primeiro Grau na comarca de Araguaína. E ainda falando em boas notícias para o Judiciário, olha só que bacana. Todas as 42 comarcas do Tocantins passam a contar nesse mês de março com o sistema eletrônico para emissão de alvarás judiciais. A nova ferramenta busca facilitar o processo de resgate das dívidas judiciais, assim como controlar os pagamentos realizados e evitar, inclusive, fraudes. O quadro Por Dentro do Judiciário hoje traz uma dúvida interessante sobre prazos processuais. Veja só. Meu nome é Lucas Menezes e eu gostaria de saber se eu posso recorrer à justiça depois do prazo prescrito. Então, Lucas, respondendo à sua indagação, existem casos em que a legislação ela permite discutir novamente aquele tipo de pedido. E existem outros casos que a lei não permite a discussão. Um exemplo que a lei permite a discussão é o caso do cheque, por exemplo. Você tem um prazo para executar, não executando no prazo, ainda cabe você ingressar com pedido de ação de cobrança para que o juiz reconheça naquele título, naquele cheque, o seu direito àquele valor. Há outros casos que a lei estabelece prazos, né, e vai variar de 2, 3 anos. Aí nesses outros casos a legislação diz que se não ingressar com essa demanda, aí perde o direito mesmo, não tem mais como socorrer, porque há um brocar no direito que diz o direito não socorre aqueles que dormem. É isso aí, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de continuar acompanhando as notícias do Judiciário pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais que estão aí na sua tela. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.